A maioria das pessoas conhece a reserva de emergência e, ao contrário do que muitos pensam, fora essa, existem mais duas reservas que são muito importantes e, apesar de ser reservas, cada uma delas tem objetivos diferentes. Olá família, meu nome é Samuel Santos, seja bem-vindo ao SS Invest. Antes de tudo, deixe seu like, siga o canal, isso vai ajudar muito a gente trazer mais conteúdo para vocês. Para vocês que estão começando a se organizar financeiramente, querendo começar a investir, talvez você já conheça a reserva de emergência. Ela é a mais famosa de todas e, na minha opinião, a mais importante. É claro, sem tirar a importância e o valor das outras. Existem 3 tipos de reservas que será importante para vocês e elas, aplicadas corretamente no seu orçamento financeiro e nos seus investimentos, dará um crescimento rápido e seguro no seu patrimônio. E a primeira delas, como eu já falei para vocês, é a reserva de emergência. Ela é a primeira porque deve ser feita antes mesmo do que seu primeiro investimento. Ela será a sua proteção. Simplificando, a reserva de emergência é um dinheiro guardado para auxiliar o dono em momentos de incerteza e de imprevisto. O valor é determinado pelo seu custo de vida mensal e equivalente a um certo número de meses, normalmente entre 6 a 12 meses. E deve ser colocado em investimentos de renda fixa de fácil retirada, ou como falamos, de alta liquidez. Assim, você saberá quanto terá investido a fim de cada período e, em momentos de necessidade, não terá que esperar muito para receber o dinheiro. Importante falar que essa reserva não é para ter alta rentabilidade, você não ficará rico com ela, mas sim uma rentabilidade boa e acima da inflação, porque assim você vai preservar e manter seu poder de compra e, em caso de necessidade, não terá que vender investimento, pegar empréstimo ou algo do tipo para poder arcar com seus imprevistos. A segunda reserva é a reserva de oportunidade. Essa das 3 é a mais difícil de ser entendida e aplicada. Igual a reserva de emergência, esse investimento consiste em deixar um montante aplicado, porém, para aproveitar a oportunidade que aparece no mercado, com foco em obter uma boa margem de lucro. Essa reserva é usada, por exemplo, para comprar um terreno que está sendo vendido abaixo do valor, equipamento se você tem um negócio próprio, ou até mesmo para poder revender lá na frente mais caro. Mas o que muitos fazem é aproveitar a queda da bolsa de valores ou de uma certa empresa para poder estar comprando fundos e ações abaixo do valor que vale. Um exemplo é a crise de 2 anos atrás, onde a B3 atingiu 66 mil pontos, uma queda de mais de 50% olhando para a sua margem histórica. Quem tinha essa reserva e aproveitou comprando essa queda, teve o seu patrimônio muito valorizado. Só tome cuidado, nem tudo que está barato quer dizer que é uma oportunidade. A terceira reserva é a reserva de valor. Muitas pessoas confundem reserva de valor com reserva de emergência, mas são bem diferentes. Reserva de emergência é para, como já falamos, auxiliar o dono em momentos de incertezas e de imprevisto. Já a reserva de valor é quando não se quer perder o poder de compra de uma determinada moeda ou proteger o seu patrimônio em caso de riscos sistêmicos. Em outras palavras, é proteger parte do seu patrimônio caso a moeda do seu país tenha uma queda inesperada. Um caso recente e perto de nós é a Venezuela. No ano 2020, sua moeda acumulou perca de 3.000%. Se em algum cenário semelhante ou parecido aconteça aqui no Brasil, um exemplo seria bom ter uma reserva de valor em dólar, que o dólar é mais valorizado que o real. Em alguns casos, algumas pessoas já adotaram o Bitcoin como reserva de valor, mas isso fica a critério da pessoa. O que é importante lembrar que, no Brasil, já teve hiperinflação e já adotamos o Plano Real logo depois disso, lá em 1994. Só que, desde quando o real foi criado até hoje, ele já acumulou cerca de 85% de perca de poder de compra. Aí talvez você está se perguntando, o que é perca de poder de compra? Perca de poder de compra é o seguinte: se 10 anos atrás eu tinha R$1 e ia até a padaria, eu comprava 10 pães. Hoje eu tenho R$1, vou até a mesma padaria, só que ao invés de 10, eu compro apenas 2 pães. Isso é perca de poder de compra. Você ficou até aqui, eu tenho um bônus. Talvez está se perguntando aí como selecionar a reserva de valor. Reserva de valor tem algumas características básicas, que são escasso, não deteriorável, negociado no mercado global e um longo histórico de aceitação. Escasso por quê? Quanto mais escasso for, a tendência é ser mais valioso,
porque poucas pessoas têm. Não deteriorável, porque o seu objetivo é ter reserva de valor em caso o seu país entre em uma hiperinflação, por exemplo. Então não pode ter validade. Negociar no mercado global, porque em uma crise no seu país, você pode vender para outro país onde a moeda deles ainda é uma moeda forte. Um longo histórico de aceitação, porque, como o ouro por muito tempo se manteve o seu valor e a sua importância. Então, as chances dele continuar mantendo o seu valor e importância pelos anos é muito grande. Diferente, por exemplo, do alumínio. Na história, o alumínio chegou a uma fase que ainda era mais valioso que o ouro, por conta do seu minério ser difícil, mas agora se tornou um dos metais mais baratos que tem.